uma pena, né, vocês não escutarem o professor Cabral, né? Então, parte da palestra vai ser prejudicada, né, porque o professor Cabral, um doutor em clima, né? Então, com certeza eu não vou poder nem chegar perto do que eles sabem, né? Mas vou colocar aqui para vocês, né? A grande maioria, acho que é daqui de Palmas, né? Mas o pessoal de fora vai poder conhecer um pouco sobre a realidade de Palmas, né? Eu estou em Palmas desde 91, eu e o Elias, né? Chegamos quase junto aqui. E então vivenciamos esse processo da implantação da capital. Isso é importante, vai ser importante para vocês terem conhecimento do que de fato aconteceu na cidade. O professor Fernando também está ali, algumas outras pessoas que eu não conheço, não me lembro. Então, eu vou apresentar parte de um trabalho, né, que eu fiz na dissertação de mestrado, que foi uma sequência de pequenos trabalhos, né, feitos com os alunos da Universidade Federal do Tocantins e a extinta Unitins, onde era arquitetura, no processo de conforto ambiental e da degradação das áreas verdes em Palmas. Vamos passar então. Como o professor ia falar do clima urbano, então eu nem tinha me preparado para isso, né? Mas o clima urbano, ele interfere realmente no clima da cidade. São vários fatores que influenciam, né? Essa arquitetura, esse conjunto de construções, ele influencia no clima, né? E cria uma barreira. Independente do clima rural, ele é um clima diferente, tá? E isso faz com que o que o Ramis falou, né, das ilhas de calor que acontece na cidade, né, porque ele forma uma camada realmente que aquece, e os ventos, muitos desses ventos não entram na cidade. Eu voltei para trás. Então, existe uma camada, né, que a influência morfológica, né, a forma das construções faz com que esses ventos muitas vezes não entram, ou parte deles não entra. Isso faz com que ocorra as famosas ilhas de calor, que já foi muito estudado, né? O que acontece, por exemplo, há um acréscimo da temperatura, né, conforme vai indo para o suburbano e no urbano. Então isso acontece, e isso foi o que eu fiz no meu trabalho. Eu comprovei cientificamente o que todo mundo sabe, né? Que quem anda de bicicleta, quem anda de moto, quem anda de carro, quando desce nas baixadas, né, a gente percebe aquele clima bem mais agradável. Isso realmente existe, e isso que a gente comprovou cientificamente. Que a gente pode resgatar, né, os vários parques urbanos que o Ramis falou, que tem Curitiba e outros lugares, né, tem uma influência muito grande no conforto ambiental da cidade, como esse aqui é o caso do Parque da Redenção em Porto Alegre, que ele influencia numa área até 250 metros, ele causa um microclima que a gente pode chamar até de ilhas de frescor. Então, o meu trabalho se deu por ser professor de uma disciplina de conforto ambiental no curso de arquitetura, e a gente vai, lá tem umas normas brasileiras, né, que são o zoneamento bioclimático, que ele divide o Brasil em várias zonas, e nós estamos na zona 7, que pega Palmas e Teresina. Então, Palmas e Teresina tem uma característica similar, né, na questão do clima. Muito parecido o clima, a temperatura, a forma, a umidade, né, isso influencia. E o meu trabalho se deu em estudos próximos, estudei vários trabalhos nesse sentido, que seriam próximos a essa zona de bioclimática. E interessante que também o meu trabalho, eu tentei procurar um mês, né,
para marcar qual era o mês que eu deveria estudar. E aí eu estudei o mês de setembro, de 2 anos, um ano e no outro ano, para ver se não tinha influência, né? Por que esse mês? Porque esse mês era o mês mais crítico para nós, era o mês mais quente, então eu queria saber onde que realmente existiam as ilhas de calor, né, em Palmas. E as ilhas de calor são formadas realmente pela por ação do Sol, né, que ele armazena o calor nas áreas edificadas, né, no concreto, no asfalto. Vou passar. E para isso, eu tenho que resgatar o que aconteceu com Palmas, né? Uma cidade toda arborizada, algumas partes com lavoura, mas a grande maioria dela com bastante vegetação, e isso no implantar da capital, todas as avenidas quase elas foram totalmente, derrubaram tudo, né? Antes de fazer qualquer planejamento, a primeira coisa que passava era o trator derrubando para abrir as ruas, né? Sem critério nenhum. Também, aqui a gente observa que na própria Jamicâmara mesmo, né? A Jamicâmara alugava esse espaço, né? Logo depois, isso em 2003, a primeira foto. Em 2006, o proprietário foi lá e derrubou todas as árvores que ficavam na frente do seu prédio. Isso influencia bastante no clima da cidade. O próprio Palácio Araguaia, né, que existia um cerrado bem interessante atrás dele, né, quando da implantação da praça, né, ela foi totalmente acabaram com esse cerrado, né, praticamente se perdeu toda aquela parte. E aí o processo de degradação das quadras, né? Muito grande o processo de degradação das áreas verdes, tanto pela forma como a prefeitura faz a limpeza das áreas verdes, como também a própria população, ela contrata um trator para derrubar todas as árvores do lado daquela área verde dela, né? Então, por questões de segurança, desconhecimento ou outras questões, né? E aí nós ficamos com essas áreas verdes imensas, sem nenhuma vegetação, sem nenhuma arborização. E aí também ocorre, né, alguns casos bem atípicos, né? Um caso é a implantação da ciclovia, né? Então foram derrubadas as árvores para implantar a ciclovia. A ciclovia não se adequou às árvores, foram derrubadas para fazer a ciclovia. Então, uma questão muito complicada. Aqui esse proprietário da casa contratou um pá mecânica, derrubou todas as árvores e todos os indivíduos arbóreos, e depois para plantar eucalipto. Hoje tem lá eucalipto com 8 metros de altura. E aqui é um caso bem interessante, que aqui tinha uma lotérica, o cara ficou a manhã inteira embaixo da lotérica, meio-dia, parou o movimento, ele assaltou. No outro dia, o proprietário derrubou a árvore. Então, esse é um caso, um outro estudo feito junto com os alunos, né, que nesse processo de degradação dessas áreas verdes, eu fui fazer um estudo. Quantas árvores ou indivíduos arbóreos existia numa área verde de tantos metros quadrados. Fiz a metodologia de 10 por 10, nós medimos, contamos, existe 100 árvores, indivíduos arbóreos. Só aí passou a limpeza da prefeitura e deixou 5% só. O restante se perdeu. Então aí podemos afirmar, né, que em cada 1 metro quadrado de área verde existe um indivíduo arbóreo. E aí, somente numa quadra que está abrindo recentemente, nós calculamos que foram derrubados 360 mil
indivíduos arbóreos, ficando somente 5% as árvores maiores. Sem planejamento nenhum. Se você for lá hoje, vai nessa praça, estão todas as praças com bancos no sol. Vocês não pensaram em deixar pelo menos um piquezinho desse tamanho, ou coisa assim. E aí nós sofremos 50 graus. Não, mas isso não é verdade. Essa foto é de uma aluna minha, Ângela, ela marcou 50 graus. Nesse dia eu não tirei foto, mas um dia estava 48 graus. Eu corri em casa, peguei os equipamentos para me medir. Esse termômetro está errado. 48 graus está errado. Medi na sombra, deu 47. Ué, então o termômetro não está tão errado não. Está quase certo. Pois é, nesse dia estava 50 graus, ou 49, né? Por quê? Desculpa. Porque ele está muito próximo do asfalto e não tem nenhuma vegetação próxima. Aí, nós entramos na parte de conforto ambiental, né? O ser humano, ele se sente confortável de 21 até 27 graus de temperatura. E de 15, mais ou menos, de umidade, até 70 de umidade. Depois eu vou passar mais. Então, quando que nós vamos ter o conforto em Palmas? Só à noite, né? Em alguns lugares, porque na grande maioria não. Por quê? A população não deixa realmente a prefeitura plantar uma árvore nessa avenida, porque vai tapar a fachada dela. E eu, quando estava fazendo a minha pesquisa, eu fui até Maringá para me estudar. Como é que em Maringá tem, o pessoal não briga? Não, deixa, né? É uma questão de cultura. Aí entrevistei vários empresários, e aí a grande maioria disse, olha, quem compra de mim não é quem passa na avenida. Quem compra de mim é quem está passando na frente, olha a minha vitrine e entra. Esse cara que passa lá não é meu cliente. E as pessoas entram nas lojas, vão para o centro por causa da vegetação. Senão, e aí eles, tipo um shopping a céu aberto. E nós, em Palmas, eu medi as temperaturas aqui, deu 55 graus, e várias, não foi um dia, muitos dias, só que uma média. Eu já peguei 61 graus no asfalto, na área central, em Palmas. No mesma hora eu coloco o termômetro na grama, embaixo de uma árvore, e dá 36 graus. É uma diferença muito grande. Esse calor, ele irradia para o ambiente. E aí tem um trabalho de um professor Abraim, da Universidade de Manaus, né, que fala que todo o calor que vem do sol, as árvores têm o poder de absorver 38% desse calor. Esse calor, 15% é refletido, 23% desse calor é feito a árvore necessita do calor para crescer, né? Então, para fazer a fotossíntese. E, então, se você tem uma área grande, de uma quadra de 100 por 100, 8 milhões de quilocalorias deixam de ser calor por causa da vegetação. Isso aqui foi comprovado, ele fez um mestrado nos Estados Unidos e comprovou isso. Então vocês imaginam então essa toda quantidade de caloria. Ele fez esse estudo e disse o seguinte, que somente para compensar essa diferença daqui para cá, precisariam 59 ar-condicionados ligados direto, só para compensar o calor. 59 ar-condicionados, só para compensar o calor a mais, fora o outro, né, que está quente. E aí então tem o caso, aonde que está o termômetro?
que nós vimos, né? Muito próximo desse shopping, aqui no centro. Na época, ainda é a foto antiga, uma aluna minha fez um trabalho aí e eles gastavam 2 milhões de energia por ano. Baseado nos estudos do professor Ibrahim, então se tivesse no entorno desse shopping arborizado, com certeza a economia dele seria para cima de R$1 milhão, porque 80, 90% do calor do consumo era com ar-condicionado. Aí o meu estudo, então eu não tinha como fazer o estudo de toda a Palmas, né? Eu escolhi uma área central, entre a Avenida JK, para quem não conhece, uma avenida que passa no meio do palácio, e essa avenida do parque, em frente. Aí está a área onde que foi escolhida a área. Por que que eu escolhi essa área? Porque era uma área que eu encontrava uma amostra de todos os ambientes de Palmas. Tanto o espaço arborizado, não está funcionando aqui, né? Tanto o espaço sem construção, espaço com bastante construção e outro espaço com córregos, né? E aí está aonde foi a área. E ela tem de tudo, né? Tinha uma amostra completa, que eu pegava a área industrial, área rural, área residencial, área central, áreas em processo de ocupação e beira do lago. Aí a população por quadro não interessa, aí eu dividi isso em 5 zonas, que eram homogêneas. A partir dessa homogeneização, eu utilizei um método do maior estudioso em clima urbano, que se chama Ock, né? Então ele tem uma metodologia de trabalho que aí eu identifiquei essas áreas em zonas, né? Em 5 zonas, cada uma com uma característica. Essa zona 1 com pouca vegetação, com pouca área edificada, mas com muita vegetação. Aí depois a área 2 com pouca com vegetação, mas sem nenhuma edificação. Mas ela não estava próximo dos córregos, diferente da outra. A 3, uma área em processo de ocupação, tá? E muito próximo de uma área verde. A zona 4 é essa região central, aqui eu não sei, 108, nessa região, né? Que eram muito semelhantes, era uniforme, um tipo de utilização. E a área 5, a área central, onde tem maior concentração e pouca vegetação. Esses dados, eles foram coletados em vários pontos, tiveram um critério, como eu falei, de um cientista em clima urbano, e que a cada 350 metros eu fazia uma coleta. O que eu fiz? Mapeei, né, e os pontos que eu tinha que coletar para ter a amostra perfeita. São vários pontos. Usei inicialmente uma estação meteorológica, coloquei na moto e saí, pegava a cada 5 minutos a temperatura daquele local. Depois eu tive que adotar um outro sistema, porque a estação meteorológica demorava demais e perdia muito tempo e não dava tempo para eu fazer. Peguei um termoigrômetro que foi mais rápido, aonde eu chegava já me dava a temperatura e eu já ia armazenando. E pegava os pontos GPS para mim fazer. Achei um dia só de setembro, eu achei uma diferença de 7 graus, de um ponto para outro. Aí vocês imaginam, mas como 7 graus? E aí vai entrar uma coisa interessante aqui. Um ponto mais fresco, né? Eu digo mais frio, né? Não é nem fresco, né? É ali próximo do shopping, né? Que deu 23 graus. Mas aí eu andei 500 metros depois, já deu 31 graus. Em frente ao hotel, para quem conhece, né? Hotel Buriti.
em 5 minutos já deu uma diferença de 7 graus. Vocês imaginam então isso? Se o ser humano, né, se sente confortável em até 27, então até aqui eu sinto confortável naquele horário, né? Não preciso nem de ventilador, tenho conforto. Aqui como está o modelo, né? A partir daqui, ó, desses pontos, eu já começo a sentir calor. E se eu verificar, deu 30 graus, quase 31, de poucos metros um do outro.